Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira aqui nós vamos compartilhar o texto de Lucas, capítulo 18, do verso 18 ao verso 30. Lucas 18, de 18 a 30. A gente já abordou a maior parte desse texto no domingo. E hoje nós vamos dar uma ênfase maior aos 3 últimos versos. Mas vamos ler o trecho inteiro, diz assim. Um homem importante perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O homem disse: Tenho obedecido a todas essas coisas desde a minha juventude. Quando viu isso, Jesus lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Então, vendo-o assim, Jesus disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então os que ouviram isso perguntaram: Quem então pode ser salvo? Ele lhes respondeu: As coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais, e na era vindoura a vida eterna. Vamos orar? Senhor Jesus, a gente tem o desejo, Pai, essa noite de ouvir a Tua voz, soando claramente, Senhor, aos nossos ouvidos e ao nosso coração através da Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa quebrar todo e qualquer empecilho, Pai, que venha nos atrapalhar neste momento de comunhão contigo. Pedimos que, com clareza, o Senhor possa se pronunciar a nós, que nós possamos, Pai, te ouvir com clareza também, que não haja nada, Senhor, dentro de nós ou fora, que possa atrapalhar a nossa comunhão contigo. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos limpe, nos purifique e remova, Senhor, de nós todos os nossos pecados, tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão contigo, e que este momento possa ser um momento claro, Senhor, de comunhão, de vida de Deus em nossas vidas. Que com clareza nós venhamos a compreender e tenhamos o desejo de praticar a Tua palavra, Senhor, este é o nosso desejo. Mais uma vez eu me coloco diante do Senhor, pedindo a Tua graça e misericórdia. Que o Senhor fale comigo e através de mim, Senhor. Mas que toda a honra e toda a glória sejam dados somente ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Domingo a gente falou um pouquinho sobre esse maior trecho, né, do jovem rico. E a gente chamou bastante a atenção de Jesus, dizendo claramente que as riquezas podem ser um grande empecilho para nós nos aproximarmos dele. Certamente o texto está falando sobre salvação, mas isso é aplicável no geral, né? Tudo aquilo que tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida se torna um ídolo e nos afasta de Deus. E a Bíblia, ela fala muito sobre riquezas. E na verdade, a expressão riquezas, bens, dinheiro, ouro, prata, ela é muito mais citada na Bíblia do que o nome de Deus. Sabia disso? Se você quer falar sobre riqueza, sobre dinheiro, é só ler a Bíblia. E na maior parte das vezes, o anúncio é sempre chamando a nossa atenção do perigo que isso tem. Por que o dinheiro é mau em si mesmo? Não, porque nós somos nós. E aquilo que cai na nossa mão, nós sendo maus, a gente não sabe administrar bem. Certo? Isso aí é só para lembrar um pouquinho que a gente tratou no domingo. Mas se você for aí para o versículo 28, diz: Pedro lhe disse. Pedro, ele é tipo um porta-voz dos discípulos, ok? Ele é o linguarudo. Ele é aquele que na maior parte das vezes fala e depois pensa. Mas ele, por ser desse jeito, acaba sendo aquele que transmite a dúvida, a opinião do grupo. Em várias vezes Pedro faz isso.
Algumas vezes ele fala coisas belíssimas, dizendo: Senhor, você é o mestre vindo de Deus mesmo. E aí Jesus diz para ele: olha, isso é verdade, sobre essa verdade eu edificarei a minha igreja, né? Às vezes ele fala algumas besteiras. Às vezes ele chama Jesus de canto e diz assim: não, você não vai morrer não, Jesus. Que é isso? Repreende em nome de Jesus. Tá? E aí Jesus é que fala para ele, né? Você que está repreendido, rapaz. Isso daí é a palavra do diabo. Então, aqui mais uma vez ele toma a primazia aí da palavra, né? Para dizer a Jesus: e nós? Que eles acabaram de ver toda aquela situação, o homem rico chegando, Jesus falando o que ele tinha que fazer. Ele não quis abrir mão daquilo que ele tinha para seguir a Jesus, mas os discípulos que abriram mão de tudo para seguir Jesus, ficaram naquela. E o que nós vamos receber, né? Então, no versículo 28, Pedro chega para Jesus e diz: nós deixamos tudo e te seguimos. Fizemos contrário que esse homem fez. Assim que o Senhor nos chamou, nós abandonamos tudo e seguimos. Pedro foi um desses. Pedro, aliás, a situação dele foi bem radical, né? Porque ele estava lá no meio da pescaria, ele abandonou as redes e foi atrás de Jesus. Eles abandonaram tudo. A pergunta é: o que é tudo? Tudo é tudo. Qualquer coisa. A gente não pode deixar nada ser uma âncora para nós, nos segurando para não ir atrás de Jesus, ok? Então tudo é tudo. Os discípulos disseram: nós deixamos tudo e te seguimos. Irmãos, esse é o certo de se fazer. Esse é o correto da vida cristã. E às vezes a gente pode se perguntar: mas Rafael, o que quer dizer tudo? O que quer dizer deixar tudo? O que quer dizer abandonar tudo para seguir a Jesus? Será que eu vou ter que deixar a minha esposa, os meus filhos, e os meus pais, e os meus irmãos, os meus netos? O que eu vou deixar? Vou ter que deixar o meu emprego? Eu tenho que deixar o lugar onde eu moro? Eu vou ter que ir para um outro país? O que é esse deixar? Versículo 29, Jesus responde, e parece que é isso mesmo. Ele diz: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais, e na era vindoura a vida eterna. Irmãos, o deixar é colocar todas as coisas em segundo plano. Entenda que no final do versículo 29 ele diz que é deixar todas essas coisas por amor do reino de Deus, por amor ao próprio Deus, por amor à sua vontade, aos seus mandamentos, às suas ordenanças. Então, deixar é colocar todas as coisas em segundo lugar. Quem é primeiro? Deus. Entre a vontade da minha esposa e a vontade de Deus? Deus. Entre a vontade do meu filho e a vontade de Deus? Deus. Entre o lugar que eu quero morar e o lugar que Deus quer que eu more? O lugar que Deus quer que eu more. Entre o país que Deus quer que eu fique e o que eu quero, com aquilo que Deus quer. Entende? A primazia é sempre de Deus. O texto não está dizendo que você vai ter que abandonar a esposa, o filho, o lugar. Não, a questão é, entre uma coisa e outra, sempre Deus virá em primeiro lugar. Todo mundo que é casado sabe da complicação que é isso. Muitas vezes, ainda mais como homens, a gente tem uma certa tendência. Para não criar um clima ruim ou para não iniciar algum tipo de desavença ou briga com a nossa esposa, muitas vezes a gente abre mão da nossa própria vontade ou deixa para lá alguma situação para jogar panos quentes, como a gente diz, né? O problema é que às vezes a gente faz isso com coisas que são pecado. Entende? A gente está lá dentro do nosso relacionamento e em uma situação específica há um pecado da nossa esposa. E a gente, em vez de confrontar o pecado naquele momento, para não criar um problema, eu não vou ficar chamando a atenção do pecado dela, porque senão eu sei que eu vou falar, ela vai dizer: você é um santão então, e tal, e não sei o quê, já vai começar a briga, a discussão, e está tudo bem, está tudo tão em paz. O que isso quer dizer? Quer dizer que você se preocupa mais com a sua esposa do que com Deus. E o filho? O filho às vezes dá uma dor de cabeça para a gente, mas
dá uma peninha de disciplinar ele, né? E a palavra de Deus diz que é com a vara, mas eu não vou disciplinar com a vara, não. Opa, a minha primazia então é o meu filho e não Deus. E isso aconteceu comigo essa semana. Essa semana foi ontem. O Gabriel, ele estava repetindo uma atitude dentro de casa que a gente já tinha falado para ele. Gabriel, se você continuar fazendo, você vai apanhar. E aí ontem ele fez de novo, na frente da mãe e na minha frente. E estava tudo bem. E aí veio no meu coração, né? Tá tudo bem, tá tudo tão tranquilo e tal, vou bater no moleque só por causa disso aí? Então, mas minha palavra de pai eu tinha prometido para ele. E ele precisa entender que a palavra do pai é fiel. Isso vai facilitar ele acreditar em Deus um dia. E aí eu fui, e tudo tranquilo, peguei ele e disciplinei ele. Foi bom. Mas eu preciso amar mais a Deus do que meu filho. Entende? Quando Pedro ele vem e diz que eles deixaram tudo por causa de Jesus, Jesus diz claramente, se você amar mais a vontade de Deus, que é a ideia do reino de Deus. O reino de Deus é realmente a presença do reinar dele sobre as nossas vidas. Porque a gente não tem uma clareza sobre o que seja reino, porque a gente nunca participou de um reino. A gente sempre viveu uma ideia de democracia, né? A não ser a nossa democracia é meio estranha, mas tudo bem. Mas um rei, ele tinha a vontade suprema sobre o seu povo. Ele podia exigir qualquer coisa de qualquer pessoa que esteja debaixo do seu reinado. Jesus está falando sobre um reino que é baseado em amor e que nós obedecemos a Deus por amor a Ele. E quem faz isso tem benefícios. E interessante porque esse é um dos textos que não relaciona os benefícios somente ao céu, somente à eternidade ou ao milênio. O versículo 30 diz que quem fizer isso, no presente receberá muito mais. Opa! A gente já começa a provar aqui neste mundo os benefícios de amarmos mais a Deus do que qualquer outra coisa ou pessoa. A plenitude da vida não vai se basear naquilo que a gente tem ou nas pessoas que estão ao nosso redor, mas sim nesse nosso relacionamento com Deus. Alguém abra aí em Lucas capítulo 6, verso 20 e lê para mim, por favor. Lucas 6, 20. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados pobres, falando para os discípulos, vocês, né? Porque o reino de Deus é de vocês. É isso. Irmãos, isso daqui não parece ser tão extraordinário, mas quando a gente vai lá para Atos e vê Pedro e João adentrando o templo de Jerusalém, e na porta lá chamada Formosa há um paralítico, e o paralítico pede dinheiro para eles. Eles olham para o paralítico e falam assim: dá uma olhadinha para a gente. A gente é pobre, a gente não tem dinheiro. Mas aquilo que a gente tem, a gente vai dar para você. Levanta agora e anda. A gente trocou esse poder da ação do reino de Deus na nossa vida pelo dinheiro. Hoje, na nossa jornada, nós encontramos o pedinte e a gente dá o dinheiro para ele, porque o poder de Deus, o poder do reino, a gente não tem mais. Não é chocante? Talvez, irmãos, a gente esteja, e eu digo talvez é um jeito de falar, porque eu acho que a realidade é essa. A gente está trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo. E é por isso que a gente está deixando de provar os benefícios presentes da ação de Deus na nossa vida.
A gente deixou de ter a ação de Deus direta na nossa vida. Porque a gente tem colocado outras coisas acima de Deus, outras pessoas acima de Deus. A gente tem se preocupado muito mais com a opinião das outras pessoas, aquilo que a gente vai deixar de ganhar, do que preocupado com a vontade de Deus ou aquilo que Deus vai nos dar. E Jesus ele termina dizendo que não somente no presente nós receberemos muito mais, que é a expressão do texto, né? E na era vindoura, a vida eterna. E a expressão vida eterna aqui é a ideia realmente temporal, né? É o tipo de vida que não terá fim. E a gente não tem nem ideia de como será isso. Mas viveremos com Cristo em um nível de relacionamento onde já não haverá mais nenhum tipo de barreira, porque o pecado não existirá. Isso daqui só dá para ficar na imaginação. Mas saber o que é esse presente que nós vamos receber, que é muito mais, a gente tem condição de medir. É só olhar para a vida dos discípulos depois ali da morte e ressurreição de Cristo. É aquilo que a gente deveria estar vivendo. Um milagre atrás do outro. Não para o nosso ego, não para ter o nosso nome exposto ou para ser reverenciado, como aconteceu com Paulo, mas para que nós pudéssemos experimentar Deus transformando a vida de pessoas através das nossas vidas. Amém? Dúvidas? Vamos orar então? Para terminarmos aí o culto dessa noite. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo entendimento que nós precisamos priorizar o Senhor em tudo, acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa, acima daquelas pessoas que nós tanto amamos, como esposa, filhos, marido, os nossos pais, netos, os familiares, amigos. Amar mais do que qualquer outra coisa os nossos objetivos de vida, o nosso dinheiro, alguns bens que nós realmente nos sentimos apegados a eles. Tem misericórdia de nós, Pai, se a gente ainda está vivendo essa realidade. Nós desejamos, Pai, experimentar esse amor vívido pelo nosso Rei Jesus. Um amor claro, Senhor, e perceptível ao Teu reino, à Tua vontade, aos Teus mandamentos, a sermos obedientes a Ti, a levarmos a sério, Senhor, a Tua vontade, a sermos verdadeiros adoradores do Senhor. Assim como a gente cantou agora há pouco, Pai, o anseio de ter até mais do que uma vida, Senhor, para oferecer a Ti. Tem misericórdia de nós, Pai. Porque se nós não fizermos isso, nós é que somos privados de experimentar no presente muito mais do que aquilo que o Senhor pode dar. Se aquilo que nós temos recebido com a nossa infidelidade, a gente já acha que é muito, imagina aquilo que nós podemos receber sendo fiéis a Ti, Pai. Demonstrando esse amor, esse desejo por obediência ao nosso Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por essa palavra. Que ela venha sacudir o nosso ser, que ela venha direcionar, Senhor, as nossas vidas para Te seguir de verdade, nos Teus caminhos, no Teu caminho, que é o próprio Jesus Cristo. Este é o nosso desejo, este é o nosso anseio. Pai, mais uma vez nós Te agradecemos pelo culto dessa noite, pela alegria de poder orar uns pelos outros, nos colocarmos à Tua disposição para ajudar naquilo que for possível dentro da nossa realidade, pela certeza de que aquilo que está fora do nosso alcance, o Senhor vai fazer de acordo com a Tua boa e perfeita vontade, e que esse tempo, Senhor, possa ser revigorante para
sequência da nossa semana, nos animando ainda mais a sermos fiéis a Ti. Peço que da mesma forma que o Senhor nos trouxe aqui em paz e segurança, o Senhor também possa nos levar de volta para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um ótimo final de noite a todos, irmãos. Até a próxima aí, se Deus quiser.